Futebol Clube Cascavel. Eu visto essa camisa com honra e amor. Futebol Clube Cascavel, fazendo a história de um time vencedor. Futebol Clube Cascavel. Eu visto essa camisa com honra e amor. Futebol Clube Cascavel, fazendo a história de um time vencedor. Futebol Clube Cascavel, fazendo a história de um time vencedor. Dale Aurinegro, dale Cascavel, dale Aurinegro, dale Cascavel. Futebol Clube Cascavel, eu visto essa camisa com honra e amor. Futebol Clube Cascavel, fazendo a história de um time vencedor. Futebol Clube Cascavel, eu visto essa camisa com honra e amor. Futebol Clube Cascavel, fazendo a história de um time vencedor. Futebol Clube Cascavel, fazendo a história de um time vencedor. Futebol Clube Cascavel. Na torcida e na força de um povo que cultiva em seu coração toda a garra que a gente precisa pra jogar e pra ser campeão. O aurinegro carrego no peito, na bandeira que agito no céu. Vi nascer e crescer nesta terra, Futebol Clube Cascavel. Um orgulho pra nossa cidade, para o oeste do meu Paraná. União pra trazer a vitória, nossa voz pra torcer e cantar. Futebol Clube Cascavel, eu visto essa camisa com honra e amor. Futebol Clube Cascavel, fazendo a história de um time vencedor. Futebol Clube Cascavel, eu visto essa camisa com honra e amor. Futebol Clube Cascavel, fazendo a história de um time vencedor. Futebol Clube Cascavel, fazendo a história de um time vencedor.
Futebol Clube Cascavel. Eu visto essa camisa com honra e amor. Futebol Clube Cascavel, fazendo a história de um time vencedor. Futebol Clube Cascavel. Eu visto essa camisa com honra e amor. Futebol Clube Cascavel, fazendo a história de um time vencedor. Futebol Clube Cascavel, fazendo a história de um time vencedor. Dale Aurinegro, dale Cascavel, dale Aurinegro, dale Cascavel. Futebol Clube Cascavel, eu visto essa camisa com honra e amor. Futebol Clube Cascavel, fazendo a história de um time vencedor. Futebol Clube Cascavel, eu visto essa camisa com honra e amor. Futebol Clube Cascavel, fazendo a história de um time vencedor. Futebol Clube Cascavel, fazendo a história de um time vencedor. Futebol Clube Cascavel. Capital, Sancor Seguros, T2D. Podcast da Serpente é um oferecimento de Mantovani Loteamentos, Fósforo 500, Saraiva de Resende Construtora, Copavel, Pro Saúde, Agrícola Andrés, Globo Aves, Jogue Bem, Eucatur, Policlínica Hospital, Cicobi Cred Capital, Sancor Seguros, T2D Investimentos, Marinas Iguaçu Termas Condomínio Resort, Always Health, Providência Cervejaria, Embalagens Bacarim, Unimed Cascavel, Sengi Solar, Paybrookers, Irani Supermercados, John Deere MA Máquinas, Cievex Investimentos, Farmácias Estrela e Forti Atacadista. Olá para você, amigo torcedor da Serpente Aurinegra, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Serpente. Eu sou Vanderlei Luiz Rato e estamos retomando o nosso podcast com entrevistados para lá de especiais, hoje num bate-papo, até porque nós temos semana cheia de trabalho e teremos estreia também no Futebol Clube Cascavel já nesse fim de semana. Neste podcast da Serpente, nós vamos falar sobre as categorias de base do nosso futebol, do nosso time aurinegro. Estou aqui já recebendo o Fábio Rosa, que é o técnico da equipe Sub-15, e também o César Bueno, que é o técnico do Sub-20. Boa noite, senhores, sejam muito bem-vindos no nosso podcast. Começamos com o Sub-20. César, que prazer tê-lo aqui mais uma vez no nosso podcast, seja muito bem-vindo. Boa noite, é sempre uma satisfação estar aqui. E muito bom conversar, falar sobre futebol e principalmente do Cascavel. Legal demais. Fábio Rosa, mais uma vez também aqui conosco, mais uma vez aí à frente do Sub-15 da Serpente Aurinegra. Uma boa noite para você e seja bem-vindo. Boa noite, Rato. Obrigado, né? Prazer novamente estar aqui falando um pouquinho da base com vocês aí, com o pessoal que está acompanhando a gente em casa aí. E você pode acompanhar, claro, a gente no YouTube, já vai dando aquele like, aquele sinalzinho, já vai mandando aí também o nosso link para todo mundo. Estamos também no Facebook, daqui a pouquinho eu vou para lá também para ver a galera que já está participando aqui conosco. Então pode mandar sua pergunta, pode mandar sua sugestão, né? Os meninos estão aqui para respondê-los também sobre a base cascavelense, que já o Sub-20 tem jogo nesse fim de semana, já estreia no Campeonato Sub-20 e é novidade na equipe do Cascavel. Depois de um tempo, nós temos o Sub-20 voltando então aí na grade da base cascavelense. Tudo certo com vocês? Antes eu quero fazer uma pergunta para você, meu caro César Bueno, antes de falar da base. Nós tivemos então a sua chegada aqui no Cascavel como o técnico interino, não. O técnico profissional, não. O técnico da base, sim. Mas também aquele técnico que veio para fazer as transferências de um jeito ou de outro quando houvesse a necessidade da troca de técnico. E assim o senhor o fez, chegando o Leston Júnior, né, nos deixou precocemente com 2 rodadas do campeonato, aí você ficou mais 2, fez um grande trabalho, né, dentro dessa transição para chegar do novo técnico. Quero saber como foi essa experiência para você aqui na Serpente Aurinegra. Foi uma experiência muito bacana, né, para nós.
Foi um momento que o clube necessitava de um tempo ali para a escolha do próximo treinador. E nesse momento a gente assumiu a equipe nesses 2 jogos importantes, porque como já vinha de resultados negativos nas 2 primeiras rodadas, então era o erro 0, né? Nós não poderíamos mais errar nem no jogo do Andraus e nem no jogo lá em Maringá. Enfim, montamos toda uma estratégia em cima desses 2 jogos e a gente teve resultados positivos, né? Pela primeira vez, então, o Cascavel teve esse técnico de transição, né? Que você é o técnico permanente. Isso facilita realmente para o técnico novo, como chegou o Matheus Costa, para a sequência da competição? Facilita em vários sentidos. Primeiro, é uma pessoa que está ali conhecida do grupo, então, como a gente já estava todos os dias nos treinamentos, acompanhava, auxiliava o Leston, então não é uma pessoa estranha que está vindo para assumir. A gente só dá sequência no trabalho e coloca as nossas ideias. E para o treinador que está chegando, você já municiar ele de informações do dia a dia. Então essa transição acaba sendo mais rápida. Fica mais fácil para ele, porque a gente já leva essas informações, ele não precisa ficar ele tendo as conclusões dele. Isso demanda um tempo, né? Então a gente já agiliza esse processo e facilita para ele essa tomada de decisões dele, as ideias dele, para ele colocar, implantar a forma dele trabalhar, né? E como é que você se sentiu à beira do gramado num momento assim de dificuldade, né? Precisando do resultado? Há uma pressão um pouquinho mais? Há uma pressão enorme, né? A pressão é enorme ali, principalmente a gente sabendo que naquele momento os resultados negativos iam pesar muito na classificação geral. A gente assumiu a equipe tinha 1 ponto e já estava indo, o líder do campeonato tinha 9, a gente tinha 1 ponto, então era um jogo de erro 0 contra o Andraus e a pressão é enorme, né? A pressão é enorme, a gente fica sem dormir, trabalha demais, pensa, enfim. Mas essa é satisfatório, né? A gente fica muito feliz de estar ali, de estar demonstrando o nosso trabalho, de estar atendendo o clube. E foi muito bom esse momento. Não foi só a minha, eu que toquei a equipe, mas assim toda a comissão técnica que permaneceu contribuiu para esse momento e fez com que a gente atingisse os resultados que eram necessários. E né? muito importante. Você, Fábio, que está dentro do clube também, mesmo ali na base, você sentia esse clima dificultoso que estava o Cascavel no momento de transição, também demite técnico, vem técnico, quem vem, aí o César tem que assumir, vocês que trabalham juntos ali na base, conversaram, como que foi para você, para o próprio Cristiano Ava, que permanece também como técnico do Sub-17 para essa temporada, nessa transição, como é que foi esse pensamento aí da base? Na verdade a gente tem essa aproximação, né, Rato, e fica nessa expectativa, né? O fato de a gente estar na base não quer dizer que a gente diretamente é o suporte do profissional, mas a gente fica sempre naquela assim, não é uma expectativa, mas a disposição para qualquer coisa em que seja preciso, né? E nesse momento da transição, o César acabou sendo a peça ideal para fazer isso, né? Então, a gente teve ali alguns dias, no ano passado, no final do ano, a apresentação do César, todo o desenrolar do desenvolvimento da equipe sub-20, da chegada. Então, a gente acabou ficando uns dias com o César, eu mais ainda diretamente, até mesmo do que o Ava. O Ava já teve um períodozinho ali de férias, então a gente pôde ver, né? A peça que eles levaram o César realmente seria ideal. Né? E a gente fica na expectativa da torcida para que tudo vá bem. Exato. Né? A base não é só no Cascavel, mas eu acredito que em todos os clubes do mundo ela é um reflexo, muitas das vezes, daquilo que acontece no profissional. É isso que eu ia te perguntar então, agora. Quando né? se tem bons resultados, talvez não deveriam ser os resultados que deveriam nortear um clube, mas realmente no futebol é assim. Então, quando ela tem bons resultados, o reflexo positivo também chega até a base. Mas quando ela não tem resultados tão positivos quanto, não é um reflexo negativo, mas o ambiente fica um pouco conturbado. A gente fica um pouco assim, não esquecido, mas a gente fica um pouquinho isolado. Então, às vezes toda a demanda e toda a atenção se volta para lá para tentar resolver o problema, e assim a base tem que aguardar, tem que esperar, seja em qualquer sentido ou em qualquer necessidade em que tenha.
Lá no CT do Urubu, no Rio de Janeiro, que é o CT do Flamengo, se tem o campo profissional logo chegando assim, né, no portão. Digamos assim, vamos pôr prático. Passou o portão, já é o profissional. Depois sub-20, sub-19, 17, chega lá no fundo está o sub-13. Então fica no mesmo CT mais longe. No teu caso ali, o CT da base é num lado, o CT do Cascavel no outro, num momento difícil assim, é melhor estar meio isolado ou tinha que estar todo junto, te colocando aí numa saia justa? Talvez essa resposta a gente não tenha ela assim exata, né, Rato? Mas a gente sabe que o ambiente profissional ele é infinitamente diferente do ambiente da base, né? Até pelo, não vou dizer assim pelo material em si, porque a gente está falando de seres humanos, tanto profissional quanto as crianças, mas é diferente, né? A pressão também precisa ser diferente. O ambiente profissional ele é muito mais predador do que o ambiente da base, né? A gente está falando de profissionais, a gente está falando de um alto investimento, a gente está falando de performance e resultado. Então, eu acho que ficar um pouquinho distante tem os seus benefícios, né? Mas é o que eu disse para você, né? Mesmo essa distância em que tem, não tem como a gente não estar interligado. Então, a mesma ida do César para lá, a gente fica sempre naquela expectativa de que vá bem, de que dê uma resposta positiva. A gente fica naquela assim de que em qualquer momento a gente possa dar um suporte, alguma coisa que seja necessária, em alguma direção, alguma coisa. Então, tem os seus pontos positivos e tem os seus pontos negativos também, que eu acho que é normal. Rato, é importante, assim, até nesse momento que o Fábio falou, quando eu assumi, além da responsabilidade, enfim, do resultado, o que a gente conversou muito até lá é a responsabilidade de ser um representante da casa. Isso é, assim, até durante os jogos ali, eu fui lá na base, a gente trocou ideias, assim, conversamos também, então não é não é tão simples assim representar o jogo ali do Andraus ou o jogo do Maringá. É uma representatividade de todo o clube. Então, você perguntou se havia pressão de todos os lados, e a nossa mesmo, da nossa torcida, de saber que é alguém da casa que tá ali vivenciando o clube dia a dia e que, como todos os torcedores, a gente sofre muito com os resultados e a gente precisava ganhar aqueles jogos. Então, essa pressão aconteceu, mas o clube ali foi um momento muito importante, que o clube se fechou bastante para aqueles jogos ali, não foi só a minha pessoa, não. O clube todo andou, o Fábio, o Ávalos, todas as comissões técnicas do clube trabalharam muito em cima desses jogos. Porque é importante, é um momento difícil, aquela chamada de transição mesmo, né, Fábio e César, e vocês vivenciando isso, se o clube não abraçar daí aquele que vai assumir interinamente aquela posição de técnico no momento e precisando de resultados, como você mesmo falou, estava com um pontinho e o líder já estava com 9. E agora, o que eu faço? Né? E os resultados vieram porque todo mundo se organizou e veio para um objetivo comum, que eram os resultados, né? Isso que é legal. Só para ter nossa audiência aqui já registrado, o Bruno Domingues, para quem não conhece, nosso advogado, Bruno Domingues, está mandando um abraço para você, Fábio, obrigado, e para você, César. O Valmir Oliveira está dando boa noite aqui também, o Clerilton Teixeira está conosco, o Dagoberto Moreira Pina Filho, que é torcedor ferrenho do Cascavel e palmeirense, está sempre acompanhando a gente, o Matheus Durval está dando boa noite aqui para a família, e a todos vocês, o Evair Baes de Oliveira também está aqui ligadinho, dando uma boa noite. A gente tem que registrar porque é muito legal. GG Bonfim, boa noite, galera. Boa noite, GG, obrigado. A galera está aqui no Facebook e daqui a pouquinho eu vou lá também ver. Você está no YouTube também, fique aqui mandando sua mensagem junto conosco. Pode mandar suas perguntas também, viu, gente? Que nós vamos entrar no papo aqui justamente porque o Cascavel profissional, como todos sabem, o torcedor aurinegro que nos acompanha, né, diariamente também, lá na Mantovani FM 104.9, sabe que o Cascavel está lá no Pernambuco, em Petrolina, chegando agora. Hoje são... que horas são, Fábio? Jackson Gondim, 7 e pouquinho? Estão fazendo gelo. Chegaram agora há pouco em Petrolina, estão fazendo jogo para o jogo amanhã decisivo da Copa do Brasil. E aqui nós temos a preparação das equipes sub-15, sub-17 e sub-20 para o Campeonato Paranaense. Fábio, o que mudou do ano passado para cá no Sub-15? E que posição que nós chegamos o ano passado, no Sub-15? O ano passado chegou nas finais, né? Na fase finais, né? Caiu nas oitavas. Nas oitavas, né? Não, nas quartas, para semi, né? Isso. Caiu nas quartas de final. Lembra para quem que nós Foi pro PSTC.
Bom time, né? Bom. O PCC é uma escola bem tradicional também, né, Rato? Então, e geralmente é um adversário que a gente sempre enfrenta em primeira, segunda fase. Esse ano, por acaso, acabou não sendo nosso adversário nessa primeira fase. Regionalizou um pouquinho mais, né, um os pouco grupos. mais. A gente acabou ficando aí com o Azures, com o Verê, que é uma escola que também ficou muito tempo, não sei se desativada ou sem ter a base, agora parece que voltou de novo ativa, e o Foz do Iguaçu, né? No grupo ficaram em 4, Cascavel, Foz, Verê e o Azures. Isso. O Azures também sempre foi um adversário do Cascavel por causa da região, né? Primeira fase, segunda fase, então a gente sempre acaba medindo força com eles nessas fases, né, Rato? Os garotos que você tem, quantos ficaram do ano passado para cá? Alguém já subiu de categoria? Então, Rato, o Futebol Clube Cascavel não tem na base o Sub-14, né? Mas sempre tem um pedido para que a gente faça nem que seja um pequeno laboratório de alguns meninos Sub-14 dentro do Sub-15. Então, o ano passado eu tinha 2, que foram os únicos permanentes. Como eu sou a categoria de entrada no CT, geralmente não se repete ninguém. Ninguém fica, né? Exato. Até não poderia. O processo normal e certo seria que houvesse o máximo da transição do Sub-15 para o 17. Né? Aí eu estaria cumprindo o propósito da maneira correta. Então não ficou ninguém. A gente só tem 2 remanescentes, que eram 2 Sub-14. Você lembra os nomes? Arthur e Arthur, Lucas Arthur Noda. Henrique? Arthur e Lucas Noda. Lucas. Não é esse do Rio de Janeiro, esse é novo. É os 2 de Cascavel. Aqui, o Lucas Riguete Noda. Perfeito. Então esses 2 são os que ficaram Os remanescentes, que no caso, o ano passado eram Sub-14. Uhum. Né? E agora eu tenho todo o grupo que está sendo formado novo, né? Chegando agora no clube para iniciar essa nova temporada aí com o Sub-15. Os atletas que você está trazendo agora, que como você falou, é a abertura do clube, é a entrada ali, né? Muitos são de Cascavel, de onde são a maioria que estão? Você tem aqui praticamente 23 nomes aqui, mais ou menos. Perfeito. Desses 23, Rato, eu acho que eu tenho 3 ou 4 só de Cascavel. O goleiro e os 2 remanescentes. O goleiro Gustavo? O goleiro, não, é o Matheus, 2010. Tá. Esse Cascavel aí. Tá aqui já. Perfeito. Tá aqui. Esse daí. Tá? Que são oriundos da FC Academy, que é o laboratório do Sub-14, que às vezes quando eu encontro algo lá dentro que vale a pena trazer, a gente faz essa transição. Se não, deixa lá dentro do laboratório, desenvolvendo, competindo, né? Até porque a Federação Paranaense, por regra, não me deixa ter no Sub-15 um menino que seja nascido 6 meses antes do meio do ano para competir dentro do Campeonato Paranaense. Então eu também não posso trazer apenas por ter um número muito grande lá para deixar o menino fora de atividades, né, ocioso e à espera. E esse número de 23 entre atletas, entre goleiros e tal, que você tem 3 goleiros, né? É o suficiente na base de um Sub-15? Rato, é o suficiente, mas ainda não é o ideal. O ideal seria nós termos 25 atletas. E ainda, pelo número que você está vendo aí, a gente ainda tem espaço para mais 2 ou 3, né? Esse ano, por incrível que pareça, o algo diferente em que nós temos é que o clube acabou trazendo o Nenê Vanucci, né, que acabou assumindo uma função de captador do clube. O Nenê tem uma experiência de muitos anos, até mesmo como treinador, e assumiu a função de captador até então. Então isso me facilitou muito, não só para mim, mas para todo o clube. Porque o Nenê também acabou abastecendo o Sub-17, acabou trocando informações com o César. E tem o conhecimento de outras praças, né? Tem um vasto leque de contatos e isso facilita. Então, o que o Nenê fez? Ele ampliou esse poder de captação do clube. Aquilo que a gente tinha aqui só apenas em volta, na redondeza, de ir ali a Umuarama, ir a Marechal Cândido Rondon, ir a Foz do Iguaçu, ele conseguiu ampliar isso, estendendo até São Paulo, Rio de Janeiro. Então, queira ou não queira, a gente consegue elevar um pouco mais o nível. A gente sai desse estado aqui regional e dá uma amplitude aí e consegue melhorar esse nível. Então, a gente esse ano, o Sub-15, apesar de estar no início e apesar de ainda estar acompanhando o processo de evolução dos meninos passo a passo, a gente não está no ideal, mas já é perceptível que o nível é um pouco melhor.
Agora te faço uma pergunta que às vezes vem do próprio torcedor, às vezes a gente está acompanhando, né? Mesmo na questão do profissional, César. As pessoas, por que não aproveitam jogadores aqui de Cascavel? Tem que buscar de fora? Perfeito. E sempre estão perguntando, às vezes por cornetagem, às vezes por desconhecimento. Eu gostaria que você falasse sobre isso então, Fábio. Perfeito. Rato, a ideia sempre foi dar a oportunidade Ao não prata. só para Cascavel, como para toda a região. Uhum. O problema é que, às vezes, quando você identifica que a categoria ela não tem, o menino não tem esses critérios ou essa condição, às vezes as pessoas confundem o processo da base com o da escolinha. Isso. Então, o processo da escolinha é onde se dá toda essa estrutura de fundamentos, de uma série de coisas que, às vezes, por incrível que pareça, você fala, o sub-15. Mas é uma base, tem que se trabalhar. Trabalha. Mas, às vezes, você não tem o tempo para montar uma equipe com 25 atletas e que você tenha que depender todo esse tempo de trabalhar algo que precisaria ser trabalhado na escolinha. Então, é assim. Às vezes, eles param para conversar comigo e me cobram a respeito disso. E eu sempre cobro, principalmente a questão das escolinhas, que elas precisam às vezes sair de um processo apenas de recreativo, de recreação, que também faz parte do processo de formação, beleza? E de socialização dos meninos, mas passar a trabalhar um processo de fundamentos muito mais rigoroso, muito mais assim, no quesito de quando o menino vai para uma avaliação, ele chegar mais bem preparado. Se você pegar o meu sub-15 há 2 anos atrás, nós temos ali Davi Rosa, Enzo Libânio, Ayrton, Otávio, nós temos Max, nós temos João da Lastra, que por incrível que pareça não deu procedência, nós tínhamos o Murilo do Doni, Sim. nós tínhamos o Nascimento, nós tínhamos um pouquinho anterior ainda tinha o próprio Dias, Matheus Dias, que agora está no jogo com o Curitiba, jogou contra Tínhamos o jogou Nicolas, que acabou migrando depois para o São Paulo e voltando para o Azures. Então nós tínhamos uma geração que foi aproveitado nada mais, nada menos do que 14 atletas. Eu estava fazendo a conta mais ou menos, você ia falando dos nomes aqui, eu ia fazendo a Então, conta mais ou menos. essa é a prova fidedigna de que, se tem esse material em Cascavel ou na região, é inevitável que o Cascavel vá aproveitar. É inevitável. Como que a gente não vai aproveitar algo bom sendo daqui? Aliás, a gente acabou de sair de um processo de avaliação agora no final de semana, onde foram avaliados 120 meninos com data de 2010 e 2009. 30 meninos estão selecionados para retornarem depois de amanhã no centro de treinamento novamente, para fazerem um jogo diretamente com o que a gente já tem de firmado dentro da base, para a gente ver qual será a resposta desses meninos diante desse nível de competitividade com os que lá já estão. Então, assim, se eu coloco para fazer esse confronto, é óbvio que eu vou fazer uma comparação. Então, quando você faz uma comparação, a gente muitas das vezes quer agir com uma emoção. Pô, dá uma oportunidade e tal. Mas às vezes a gente precisa ter a consciência de agir com a razão. Até porque isso aconteceu comigo, viu, César? Quando eu tinha 15 para 16 anos também. Eu fui fazer um teste no Futebol Clube Cascavel. Aí na lateralzinha esquerda, na ponta esquerda ali, eu fiz o teste e tal. Daí eu falei, daí? Olha, Rato, igual você, eu tenho 3 aí. Então não dá para eu tirar um dos 3 e colocar você se você está no mesmo nível. Se você fosse um pouquinho acima desses 3 que eu tenho, o Jackson dá risada, mas é verdade. Perfeito. O Jackson é o nosso coordenador aqui, é só exemplificar, porque é justamente isso, porque às vezes o cara se acha, né, embora podia ter feito testes em outros lugares também, quem sabe passado, Perfeito. né? Mas naquele momento o Doraci Machado, que você conheceu, o Darcy Bonfim, né, Conheci. falou, Rato, igual você eu tenho vários aí, né, os 3, então, na tua função, então não vai dar. Só para o Mário Vicenzi, tem onde a garotada de sub-12 para treinar, se o Cascavel não tem o sub-15, na Academy pode treinar daí, no caso? Então, é o que a gente recomenda, né, Rato? Embora seja uma escolinha, e aí já tem o processo de se pagar uma mensalidade, de não se treinar todos os dias, né? O ideal seria que treinasse, mas não se consegue treinar todos os dias. Mas é o caminho. É a porta, talvez, de entrada, é onde a gente tem um acesso mais fácil de ter um relatório do menino, de acompanhar ele em competições, de ouvir, de ver, né? Eu estive agora no final do ano em Laranjeiras para acompanhar em janeiro, para acompanhar aquela competição que acontece em Laranjeiras. E eu fui para lá e acompanhei todos os jogos da FC Academy. Foram 7 ou 8 jogos do 2009. Então, assim, ó, é um lugar onde a gente consegue ter
uma visão, um monitoramento melhor desses meninos. Então, a gente recomenda. Não quer dizer que ali tenha que ser esse lugar. Sim. Beleza? Não, até porque, né, no Cascavel Academy, né, tem gente que paga a mensalidade e tem 20% de que estão lá que também não pagam. Tem também o Talento de Jesus, que é outro Perfeito, projeto do perfeito. Cascavel, gente, que também tem. Não é porque, nós estamos falando aqui do nosso clube, do Futebol Clube Cascavel, mas tem várias escolinhas em Perfeito. Cascavel que às vezes pagam uma mensalidade, outras não pagam, e você pode colocar seu filho lá. Basta procurar, né? Perfeito. Tem a Globo Aves ali, que é parceira, inclusive, do Cascavel, do Perfeito. Márcio. E aí, Rato, só assim pra gente deixar bem claro, porque assim, ó, depois de um processo de avaliação no clube, não é porque o fulano é daqui ou de lá, que se é bom, o clube vai fazer algum tipo de limitação, jamais. Nunca, O né? projeto, por exemplo, é um projeto social, perfeito. Talvez o propósito maior ali, talvez nem seja um atleta profissional, seja um cidadão. Aliás, esse é o logotipo que norteia o projeto. Mas dali também pode sair esse menino. Dali também pode surgir esse menino. Sim. E nós estamos atentos a isso. Se esse menino aparece lá num processo de captação, de treino, e vai bem, por que não dar esse segmento, essa continuidade, contribuir para que esse menino venha a ser a revelação do clube? E não é porque, né, César, é de escolinha A, B ou C, Jamais. que o clube vai fazer uma avaliação. Não, esse não é por causa disso ou por causa daquilo, né, César? Tem que ter essa coerência, claro, para um clube sério como é o Cascavel. Na verdade, assim, a marca Cascavel cresceu muito, né? Muito. Então, hoje nós temos atletas do Brasil inteiro dentro aqui do Clube Cascavel. E era algo que não era comum, né? Antes a gente tinha uma captação, como o próprio Fábio falou, era uma captação bem regionalizada. O que acontece? É uma matemática, você tá criando um nicho ali de um certo número de habitantes. Hoje a marca do Cascavel cresceu tanto que hoje nós temos um jogador de Belém do Pará. E vem porque E vem, vem, e olha, e e, vem. e estuda também, né? Porque não é assim, eu vou para aquele clube lá porque lá vou me dar bem, não. Porque ele estuda a qualidade que tem, a marca que o time Perfeito. tem, a honradez com seus compromissos que o clube tem, com seus pagamentos dos seus profissionais, tudo isso. Perfeito. E o Jackson me passou aqui também que até aí os outros clubes também já visualizam o Cascavel como um suposto time formador. Não está indo para lá para o Grêmio o Matheus, que é 2013, que é atleta da Academy, está indo para o Grêmio? Perfeito. Esse menino, ele é de Toledo, ele é um menino 2013. Tá aí o Matheus, ó, gente. Que competiu diversas competições. Ó, essa da foto que está aí aparecendo no monitor foi uma das últimas que foi a BG Prime, onde ele esteve lá em Santa Catarina. Jogou pela FC Academy, né? E foi aí que, enfrentando o Grêmio, ele acabou tendo a procura do clube, pro clube daqui, e fazendo o pedido de forma assim concreta. Ele não foi para ser avaliado. Já foi Ele meio foi que... já certo com a família, feito o pedido Aprovado. aprovado. Que idade que ele tem? Ele 2013? tem 10 anos. 10? 11 anos. 11 anos. 11 anos. 11 anos. E não foi nem para avaliação. Não, como eu falei pra você, ele competiu na BG Prime pelo Cascavel, Olha que maravilha. enfrentou o Grêmio lá e dali surgiu esse convite. pra Aí ele. eu te pergunto, para vocês dois, quem me souber responder. Aí o formador, a Academy, ela tem algum recurso daí que proveniente de futuros contratos desse menino ou não? Eu acho que Ou quem você não- cuida desse trâmite, dessa papelada aí agora é o Futebol Clube Cascavel. Uhum. Eu acho que quem cuida disso daí é o Futebol Clube Cascavel. A FC Academy deve ter as suas porcentagens aí dentro, mas o clube é que deve cuidar desse trâmite todo. Mas que beleza, né? Per- Por exemplo, o exemplo do Perfeito. Bitelo é uma coisa que a gente não cansa de falar, entre outros tantos, o Berdan, o Juninho que está no Palmeiras e tal, porque como a base é importante, né, César? Você que tem esse conhecimento também. Só antes quero mandar um abraço aqui, desculpa, tem que mandar. Ao Mauro Brandão está aqui acompanhando a gente, Bora Cascavel. O Eduardo Cortina, você conhece o Edu Conheço. Cortina? Foi zagueirão, vestiu a camisa já do Cascavel, antigo Cascavel Esporte Clube. Obrigado, Eduardo, pela companhia aqui. O Claudinei Bispo também está aqui conosco. Grande Rato, parabéns. Abraço, Fábio Rosa, grande amigo, sucesso a todos. Eu estou precisando de óculos já. Gevanilson Gomes, boa noite, parabéns a todos, profissionais do Cascavel, excelente trabalho. O Mário Vicente está aqui agradecendo o que a gente falou aqui agora. Lembrando, o Mário Bonato,
O Mário Bonato também, um grande incentivador, Verdade, técnico. Pô, verdade. esse aí. O Valmir Oliveira está falando aqui da CSW. Mário Bonato, grande trabalhador também, e goleirão, né, que foi. O Fábio César, excelente profissionais. Tá aqui, Fábio César, excelente profissionais. O Igor está falando aqui, o Libânio. O Marquinhos Gonçalves, que vestiu a nossa camisa 10 também. Jogou contigo, Marquinhos? Verdade. Não, Não, Marquinhos não é mais uma geração antes, né? bem anterior, né? Tá bem, Marquinhos. Parabéns pelo programa. Abraço, Rato, Fábio, Rosa e pro César, craques do futebol. Obrigado. Então a galera tá participando bastante aqui, só aqui no Facebook. Eu quero saber lá do nosso... Eu venho para entrevistar as pessoas aqui, ficam lendo mensagens aqui. Ó. Mas manda, ó, por exemplo, a Ohana tá aqui, ó, abraço, time em especial ao Jackson. Ohana, conhece ou não? Eu sei. É? O Sidney Gomes de Lara, boa noite. Por isso que mandou o especial Jackson. Boa noite a todos, sucesso aí para os meninos da base. A gente fica feliz com a participação de todos vocês. Muita gente participando dessa vez aqui. Obrigado mesmo. Porque a gente fica feliz, ó, quando um menino desse, né, vai para um clube grande como é o Grêmio. E o Cascavel também, com essa questão do Bitelo, né, tem um recurso grande, um valor grande que pode ser investido na base. A intenção me perguntaram outro dia, né, Rato, o que vão fazer com o dinheiro do Bitelo? A intenção do presidente, de repente, é comprar o CT da base mesmo, né, fortalecer ainda mais, porque sabe que é ali, né, o momento exato de você colocar uma pessoa, trabalhar, você colocar um atleta, porque você acabou de dizer, às vezes não se forma um grande atleta, né? Nem todos serão os grandes jogadores, mas formando cidadão, né, César? Isso que é o grande projeto, o grande mote, o grande objetivo do Cascavel, que é essa marca que você acabou de falar, que vem gente lá de fora, do país não, mas de fora aqui do estado, de outros estados, né, participar do Cascavel. O Cascavel hoje é uma marca muito forte, e a tendência é que isso cresça cada vez mais, né? Não só a gente fala muito do Bitelo, do Juninho, enfim, do Oberdan, mas daqui a pouco a gente não vai nem conseguir ter tantos nomes que vão acontecer, a gente não vai conseguir ficar falando dos mesmos. Então essa é a tendência. Essas são as sementes. Essas são as primeiras sementes aí, mas da forma que está sendo feito o trabalho, da forma que está sendo investido. Hoje nós temos a categoria, hoje nós temos o clube com todas as categorias. E quando a gente fala lá do Academy, já é o início do Cascavel começa lá. Então é um clube que vem com muitos jogadores promissores. Nós somos procurados o tempo todo. O que tem aí? Como que tem? Eu falo, vem cá ver, vem aqui assistir, vem cá acompanhar. Então é só o início de muita coisa boa que tem para acontecer, e fora os atletas que vão municiar o nosso profissional. Isso vai acontecer, isso é natural. Sabe? Tanto é que na base aí do Sub-20 nós temos nas escalações aí que a gente vê do Cascavel profissional, o Carlinhos era da base, formado aqui. O PH, o Pedro Henrique, Pedrinho, da base. Teve agora que jogou, inclusive, contra o São Joséense, o zagueiro. Gonzalez. O Gonzalez, não, outro. O Renan. O Renan da base. O Sassá está sendo o goleiro, né? O Leandro está sendo relacionado também da base. E então é uma projeção. O Gonzalez mesmo você colocou, né? Tava aqui na última escalação também. Recentemente a grande saída foi o Juninho, né? É o Juninho. Pro Palmeiras, né? Exatamente, mas esses jogadores já vão criando aquela casca no time profissional, então já dá para ver que da base já estão indo jogadores pro profissional. Perfeito. E fazendo parte do clube. Nada mais ali, acho que são 5, 6 jogadores, né? Sim, da base que estão, sim. Contando o Renan, o goleiro, o Pedrinho, que já jogou o ano passado e tal. Então essa formação é importante. E César. outra situação é assim, como o Sub-20 ele trabalha no mesmo CT do profissional, porque a base ela se inicia lá nas menores, chega no 15, 17, mas o funil final ali é o Sub-20 com essa transição com o profissional. E desculpa eu te cortar, mas para não fugir a pergunta, foi por isso então que o Cascavel também voltou a ter o Sub-20, fazer o Sub-20, porque muitos garotos chegaram no 17 e não tinha mais esse salto pro 20. Tinha que ir embora ou parar de jogar. Então foi essa a questão do Cascavel, mais uma vez,
Então estar com o sub-20? Ficou muito distante, né? Do 17 para o profissional ficou muito distante. É uma lacuna enorme, né, professor? Então, a criação do sub-20 dentro do CT do profissional. Hoje eu atuo como auxiliar da casa e treinador do sub-20. Então, essa transição de jogadores, propriamente, por exemplo, uma situação que acontece essa semana. O clube, os jogadores voltam na quinta-feira e na sexta-feira tem treino. Na sexta-feira o Matheus já falou, eu vou solicitar alguns jogadores para o treino de sexta-feira. E como eles já estão dentro do CT, essa troca de jogadores do sub-20 para o profissional vai acontecer o tempo todo. E é por isso então que o sub-20 treina lá. Exatamente. Desculpe minha ignorância, eu ia falar, né? Eu achei que estava lá no CT da base lá. Até por causa dessa proximidade. Me traz, ô César, me traz lá o Leandro Sassá. Isso. Me traz lá o Eduardo. Uhum. Né? Me traz lá o Renan. O tempo todo tá havendo essa troca de jogadores. Ele, por exemplo, solicita lá, me traga 2 laterais e um volante. Vai lá do sub-20. Então, o que acontece? O Matheus vai conhecendo esses jogadores, vai desenvolvendo esses jogadores propriamente na categoria profissional, e daí daqui a pouco esse rendimento, esse desempenho vai sendo avaliado dentro dos treinamentos e dos jogos do sub-20. Daqui a pouco já fixa esse jogador dentro da categoria profissional. E antes de falar então do sub-20 que estreia já nesse sábado, dia 2, né, em casa contra o Iguaçu. Isso. A gente vai falar, eu quero falar aqui, eu quero que o Jackson deu nos bonés desses meninos. O boné que o César está usando é um lançamento, gente. É bordado, coisa mais linda. Você pode ir nas lojas do Cascavel, no container, em frente à van, lá no Irani do Floresta, do Parque Verde, R$ 69,90. Olha que coisa mais linda esses bonés aqui. E o que o Fábio está usando é um pouquinho mais em conta, mas não deixa de ser tão bonito assim também. Ele já tem o escudo já fixo. Esse custa apenas, sabe quanto? R$ 29,90. É isso mesmo, né? Muito barato. Então, são os lançamentos que o Cascavel está colocando. Para você que está acompanhando tanto no Facebook como no YouTube, vão nas lojas, já está à venda, barato demais, e terão 2 novas surpresas também, viu? Não vamos mostrar porque são bonés, são o mesmo fabricante que fabrica lá para o Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. E muitos outros clubes. Esses aqui, por exemplo, é a mesma fábrica. Então, gente, olha como o Cascavel hoje, que é o time que mais vende camisa no interior do Brasil, se não o time mais... Isso é um orgulho, né? Com produtos maravilhosos. Eu tenho um All Black, que tem o símbolo também todo em preto, maravilhoso. E esse aqui é uma qualidade sensacional. Até para vestir ele fica melhor, né, professor? Quando eu peguei, eu não tinha visto ainda. É lançamento, né? A qualidade do boné é muito boa, né? E a qualidade desse outro boné é a mesma, só que é um outro tecido, é um outro formato, por isso fica um pouquinho mais em conta. Bonito também esse trabalho do Futebol Clube Cascavel, para você ter, para ir nos jogos. E tem o guizinho também aqui, gente. O guizinho, quanto que é? 20? R$ 39,90? Meu Deus, aqui, eu vou pegar na mão para mostrar. Olha aqui, ó. Não é bonito o guizinho? Mudou o formato, gente. O guizinho agora tá um pouquinho menor, tá bonito, tá sorridente, tá com a camisa do Cascavel. R$ 39,90 também nas lojas, lá no container, na Combeleza, que às vezes fica ali em frente à Igreja Matriz. Então, compre os produtos, que só isso você ajuda o Cascavel também a manter esses profissionais. Não é fofinho? O meu já está garantido, R$ 39,90. Esse aqui já é meu, já está garantido. Então, são os produtos, são as camisas, né, são os moletons. É legal, né? Você vestir a camisa, e como o estádio estava bonito, com quase 10 mil pessoas no último domingo, né? Com camisas do Cascavel. Verdade. Por isso que quando a gente veste essa camisa, a gente sente orgulho, não é, Fábio? Verdade, verdade. Bonito. O Cascavel, o que tem de mais legal também, às vezes eles me perguntam, é a variedade, né? Todos produtos. os anos de camisas em que o clube tem, né? Então o pessoal também que produz tá de parabéns, né, cara? As camisas são muito bonitas. Os São desenhos lindas, da são camisa lindas. do Cascavel, de treino, de jogos, o material, Cascavel faz com muita excelência isso. Esse uniforme desse fim de semana também que usamos contra o Curitiba, muito bonito, todo em amarelo, com detalhes pretos nos ombros aqui, ou às vezes é invertido, preto com os detalhes amarelos. Olha, vá na Combeleza, vá ali no container em frente à van, no Irani do Parque Verde, lá no Floresta. Cara,
compra os produtos maravilhosos e sempre preços acessíveis. Não é aquele, pô, eu quero uma camisa do Grêmio, quero uma camisa do Inter, do Flamengo, do Corinthians, 300, 500, 400, pelo amor de Deus, né, gente? Agora, não, produtos de qualidade, é o mesmo material que o jogador usa, é a camisa que o Cascavel vende ali na Combeleza e nas lojas oficiais do clube. Então você não perde nada em qualidade e os preços. A camisa mais cara hoje está o quê? R$70, R$ 69,70? Mais ou menos isso, R$ 69,90. Gente, e é uma qualidade maravilhosa. Por isso que quando se monta um time, o que o torcedor faz para ajudar o time? Compra o ingresso, vai no estádio, compra os produtos do clube e veste. E como as pessoas, não sei se você reparou isso, né, César? As pessoas têm orgulho, a gente anda nas ruas da cidade, vira e mexe, de cada 10 ali, um pelo menos está com a camisa, ou mais. Não, a cidade inteira veste Cascavel, né? Em qualquer lugar que você vai da cidade tem camisa do Cascavel. E agora então, voltando a falar da base, no teu sub-20 que estreia, quem que vai ser teu auxiliar técnico, você já tem? Vai ser o Nenê Vanucci. O Nenê Vanucci. Que me ajudou também no período do profissional ali, também ficou como meu auxiliar. Então agora no sub-20 ele me ajuda também. Ele ajudou muito na captação de todas as categorias e agora ele me ajuda ali como auxiliar de sub-20. Eu só perguntei porque no sub-15 vão fazer a inversão também ainda, Fábio? É bem provável que aconteça isso, né? O Ávalos me auxilia no 15 e eu acabo auxiliando ele no 17. É por isso que eu te perguntei. Como eu perguntei pro Fábio Rosa também sobre os jogadores, quantos você tem hoje disponível para você disputar o Campeonato Paranaense? Hoje o nosso elenco ele tem 25 jogadores de linha e 4 goleiros. Esse é o nosso elenco hoje. 29? 29. Rapaz do céu, agora a gente faz uma conta rápida, né? O profissional tem 30 e poucos jogadores. Só jogadores. Aí você pega mais quase 30 do sub-20. Mas quando do sub-17, 23. Do sub-17 nós vamos ter... do 15, 23 e do 17... Deixa eu ver aqui, ó. São 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 também por aí. Mais que estão chegando. É uma estrutura invejável, né? Sim, é uma estrutura... Tem que ter... É uma estrutura de investimento muito grande e que está produzindo, né? Isso que é legal, né? Que está produzindo. E quantos de Cascavel você tem aqui ou não tem nenhum de Cascavel? Quem que você usou do Sub-17? Tem de Cascavel, tem o Leandro Sassá, goleiro. Tem o Gustavo, que é o extremo. O Gustavo que jogou o ano passado no Sub-17. Tem o João Pedro, atacante, e o João Vitor, atacante. Tá aqui os dois, estão aqui os dois. O Gustavo, existe uma troca muito grande, como eu falei, do profissional com o nosso sub-20. Então o Gustavo ficou muito tempo no sub-20, no profissional. O Leandro Sassá, ele é permanente, ele desce só para jogar no sub-20. Então ele é permanente no profissional. Isso não te prejudica um pouquinho no sub-20? Ele não treinar ali com frequência? Ele treina, ele faz os treinos da véspera. Tá. Ele, na verdade, assim, por ser uma posição diferenciada que é o goleiro, ele não atrapalha muito. Mas, assim, a gente pensa muito na formação do atleta. Sim. Então, ele passar a semana inteira no profissional é muito mais vantajoso do que ele passar no 20. E muitas vezes, ele já tem uns 2, 3 jogos que ele já está indo para o banco de reserva do profissional. Contra o Curitiba ele estava, né? Então, para a formação dele... vale o custo-benefício aí, é positivo. Eu te pergunto devido à minha ignorância de não saber desse tipo de coisa, porque às vezes, né, Fábio, você quer treinar uma jogada ali de saída de bola, às vezes com o próprio goleiro, né, mas inserido ali também para passar uma informação para um jogador só é mais tranquilo, né, César? Sim. Você chega, Sassá, é assim que eu quero fazer e tal, é mais tranquilo que às vezes você reunir todo o grupo. E muitos de fora, então? Muitos de fora. Aí, você falou lá do Nordeste? Aí foi uma captação que a gente está fazendo desde outubro. Pelas nossas contas, a gente deve ter visto aí aproximadamente assim, 150 atletas avaliados em loco. Fora o que foi mandado vídeo, foi mandado indicações
que não atingiram o que a gente imaginava para ver em loco, a gente não conseguiu nem ver. Mas assim, em loco foi aproximadamente 150 atletas. César, diferentemente dos grupos do Sub-17, do Sub-15, do Fábio e também do Cristiano Ávalos, por exemplo, o Sub-15 vai jogar então contra o Foz, Azures e o Verê. O Sub-17 vai jogar contra o Azures, o CEL, que é o Clube Esportivo União lá de Francisco Beltrão, o Cascavel Clube Recreativo, que está retomando suas atividades, mas vai fazer parceria lá com o Toledo, e o próprio Toledo. Já o Sub-20, ele ficou num grupo de quase 13, né? 13 com o Cascavel. São 26 equipes, 26. 2 grupos de 13, e desses grupos de 13 classificam-se 6 times, né? Fica mais difícil um grupo tão grande assim ou não? Porque vai ter que viajar para Maringá, para Apucarana, para União da Vitória, para Curitiba, o Hope Internacional também Curitiba, é lá de Curitiba, né? Largo. Às vezes manda em Campo Largo, PSTC, o Arapongas. Fica mais difícil nessa questão de logística ou não? De logística, com certeza. Com certeza, a viagem mais próxima que a gente tem aí é Campo Mourão, né? Exatamente. Que é 170 quilômetros. O restante são todas viagens muito longas. Então, assim, a questão de logística, é claro que é um turno só, então não é ida e volta, mas nós temos 6 viagens aí, só na primeira fase. Então, a parte logística do campeonato, ela ficou, além de custosa também financeiramente, porque você tem que viajar um dia antes, então tem hotel, tem alimentação, tem ônibus, é caro, isso daí não é barato. E são viagens longas, né? Exatamente, porque se tivesse regionalizado um pouquinho mais, talvez facilitaria, né? Mas foram questões da federação e logicamente teve arbitral para isso. Sim, e todo mundo teve que dar o seu aval. Isso daí foi escolha dos clubes. Foi, é mesmo? Isso daí é colocado em votação e a votação achou melhor dividir dessa forma, não regionalizar, e ficou longo o campeonato. Então nós temos aí o Sub-15 vai jogar contra o Foz, Azures e Verê, como o Fábio falou, o Verê está voltando suas atividades também, não sabe como vem. Aqui no Sub-15 classificam-se os 2 primeiros colocados, Fábio? Os dois. Os 2. Os 2 primeiros. Tanto no Sub-17, que joga contra o Azures, o União de Francisco Beltrão, o CCR, né, que tem o símbolo ali, não é esse símbolo aí, mas é semelhante, e o Toledo. Que o CCR vai para Toledo a partir de agosto, no trabalho aí da Agenor Piscini. Aí também classificam-se eu acho que aí não são 2, são mais, acho que são 3. É porque aí já tem 5, né, no grupo, né, regionalizado. São 3. E lá daí nós temos o Londrina, quem está do lado ali, já? O Araucária, que é lá, região metropolitana, Cianorte, Atlético, Azures, PSTC, que é o Paraná Soccer Technical Center, de Alvorada do Sul, aí o Apucarana, o Hope, que é lá na região metropolitana. Arapongas. É o Arapongas, né? Arapongas. O Iguaçu, o Sport de Campo Mourão, é isso, né? É isso. E o Grêmio Maringá. Grêmio de Esportes Maringá. Vamos colocar na tela, Jackson, também, por favor, as estreias dos nossos times. Sub-15, com transmissão a confirmar, se caso a TV Azures vai fazer, a gente vai fazer juntos, às 8h45 do dia 9. Vai ter um tempinho a mais para treinar, né, Fábio? Já era o programado. Já, né? O único que conseguiu estender um pouquinho do que já estava programado foi o 17 do Ávalos, que acabou folgando na primeira rodada. Folga na primeira rodada, então dia 16, né? O 15 estreia como já estava definido anteriormente. E no anilado, então, lá em Francisco Beltrão, o CEL, Clube Esportivo União. E o Sub-20, com transmissão aqui da nossa TV Serpente, 15h30 na Associação Atlética da Copavel, César, jogando contra o Iguaçu, de União da Vitória. Já teve conhecimento, como é que está a União? Já foi buscar? Tem que ter, né, esse estudo, né, César? A gente está monitorando, desde que saiu a tabela, a gente já está monitorando todos os times aí, e todo mundo acaba fazendo amistosos de preparação, então a gente já está monitorando todo mundo e daqui a pouco vamos enfrentar. Você fez algum jogo amistoso antes desse... Fizemos 2 jogos amistosos, um contra a equipe de Capanema, e agora, no final de semana, contra a equipe de Nova Prata. O Fábio, estão perguntando aqui para você, o Bento Correia, qual a perspectiva do Fábio com a categoria Sub-15 para o Paranaense? A perspectiva, ela é sempre a melhor possível, né, Rato? Como eu falei, dos 2 anos últimos em que a gente teve, o nosso processo de captação ele foi mais regionalizado, como o César falou. Então a gente sempre teve
limitado a esse pequeno espaço nosso. Não que não houvesse coisa assim que fosse interessante, mas agora com esse poder que a gente teve de captação, com a chegada do Nenê e ampliando isso, a expectativa nossa acaba se tornando maior, até pela condição física, cronológica dos meninos, técnica, meninos que já competiram outras competições. Então a gente espera que tenha-se um resultado melhor, né? Embora a gente tá falando de meninos de 14, 15 anos. Então a gente sabe que, às vezes no jogo, dentro da competição, às vezes a resposta ela não é tão aquém daquilo que a gente espera, mas a expectativa ela é grande. A gente espera, pelo que a gente tem visto, que os resultados sejam melhores do que foram os últimos 2 anos. A Neide Abreu Souza, sub-15 vai longe, professor Fábio Rosa é sensacional. Gols, Cauã, sub-15 dá trabalho no Paranaense. Tá certo. O Cauã Souza, que vejo no Botafogo, lateral esquerdo é bom. Deixa eu ver aqui. O lateral que veio do Botafogo é bom? Bom jogador. Tá perguntando aqui o Cauã. Bom jogador. Só gratidão ao Fábio, treinador do Matheus Cristiano ano passado. O Sírio Cristi está falando aqui. Shirley Gomes de Lara. Abraços ao meu filhão Lucas, Lara. Hoje no Sub-16. Esse dá bom. Perfeito. Esse fez parte os dois fizeram parte do elenco Sub-15 o ano passado. O Matheus não está mais, mas o Lucas fez a transição e prossegue no Sub-17 com o Ávalos. Agora uma pergunta aqui. O Zé Pinheiro também está acompanhando a gente aqui. Obrigado, Zé Pinheiro. Professor César, possibilidade de jogar no Sub-20, o Sub-20 jogar no Estádio Olímpico Regional ou não? A gente tem conversado, há possibilidade sim. A gente só vai ter que ver certinho também o calendário do profissional, né? Para não carregar o campo também. Exato. Tem essa preocupação, mas a gente acredita que na sequência alguns jogos a gente consiga mandar lá no Estádio Olímpico. O pessoal também está perguntando aqui sobre os preços dos bonés, já vou falar de novo. Flávio Lau, Cascavel se encaminha para ser uma das potências do futebol no Paraná. Estou certo disso pelas explicações de vocês, deixa eu ver aqui, de vocês, treinadores, e pelas contratações pontuais que fizeram. O jogo contra o Coritiba mostrou um pouco disso. O Flávio Lau está falando aqui. É isso mesmo, né, professor César? Que desse jeito, com a base estruturada, investimentos que tem feito, projetos sociais, porque não é só futebol, como o próprio presidente Valdinei Silva fala, né? É muito mais que futebol. Então a gente fica feliz com isso. Adriana Alves, Paulo Júnior Unser. Você só está marcando ele aqui, Adriana? Eu não entendi, mas tudo bem. Então eu vou falar dos bonés aqui, gente. Vou pedir vocês que sejam os modelos nossos aqui, mais uma vez. O boné, por exemplo, que o professor César está usando aqui, maravilhoso, é um bordado, gente. Bordado na R$ 69,90. O boné com escudo, já pronto, é um outro material do escudo, outro material do boné, mas lindo também, R$ 29,90. Então tá aqui, maravilhosos os bonés, sem falar nas camisas, né? E o guizinho, vou pegar o guizinho aqui de novo, R$ 39,90, essa peça rara aqui, esse fofinho. É tipo uma almofadinha. Se você pode pegar, por exemplo, vai para a sua filhinha, seu filhinho já está estudando, você compra o guizinho, leva para ela sentar na almofadinha também, ó. Pode sentar na cadeirinha, né, na escolinha, pode dormir com o guizinho. Tem aqui o guizinho aqui atrás, ó, lindo mesmo, só R$ 39,90. Em casa, se você também quer ir para o estádio, levar o guizinho e sentar, né? Se você não estiver nas cadeiras, está lá na arquibancada, pode levar também. Só R$ 39,90. Nós temos que vender, né, Jackson? A gente está fazendo programa ao vivo aqui, mas o Jackson está ali, que é o nosso coordenador, ele fica recebendo mensagem. Vende! A Marina está mandando, a Marina Schuster aqui está mandando, tem que vender nas lojas. Aonde que vende? Nessa câmera aqui eu vou falar para vocês, enquanto os meninos vão tomar uma água aqui. Ó, tem o container na Fendavan, você pode ir lá comprar. Tem a Com Beleza, que é da mãe da Marina, né? A Lena, olha, Lena, desculpa, estava esquecendo teu nome, Deus o livre. A Lena eu conheço há 555 anos. Eu e o pai dela tomavam, seu Chus tomava cerveja gelada, ele sem gelo e eu ali no Gula Gula, os dois juntos.
Então, Lena, aquele abraço, ela atende na Combeleza, geralmente em frente à Igreja Matriz. As lojas oficiais lá no Irani, que são nosso parceiro também, Irani. Então, gente, olha, compre camisas, o guizinho, compre também os bonés, que é o lançamento, e esses bonés maravilhosos, viu, gente? Então, se liga aí, porque a gente precisa vender. Tem que trazer coisa boa, precisamos vender. E a base, por que não disputa a Copinha? Essa é a pergunta do Thiago dos Santos. Por quê? A Copinha ela funciona da seguinte forma: cada estado tem um número de vagas. Aqui no Paraná nós temos 4 vagas. E essas vagas elas são ocupadas conforme a classificação do estadual. Então, para a gente disputar a Copinha de 2025, que é a próxima, né? A gente precisa ficar entre os 4 primeiros colocados desse estadual sub-20. A do sub-20, não tem nada a ver com o profissional. Nada a ver com o profissional. Então, se eu ficar em primeiro, o Cascavel for campeão paranaense desse ano, no profissional, não tem nada a ver com a Copinha. Então, o Cascavel, para participar da Copinha de 25, tem que ficar entre os 4 no sub-20. Exatamente. E por isso, então, que não participava, que não tinha sub-20 antes, né, Fábio? Então, Perfeito. é uma coisa lógica até. Porque eu também desconhecia, né, essa informação. O quê? Recebi agora aqui a Marina falando, minha mãe é super fã do Fábio Fonseca. Ah, dona Lena. Eu achei que ia mandar uma mensagem pra mim aí, dona Lena. Ô, dona Lena. Ô, Marina. Pô, legal, hein? Então, um abraço, né, pra dona Lena, né? Dona Lena. Pronto, dona Lena, um abraço aí, viu? Um super, hein? A dona Lena, então, atende você ali na Combeleza, viu? Pronto, vou passar lá e indicar lá também. E fizeram um grande trabalho também no Show Rural Copavel, né, gente? Show Rural Copavel, que foi um show, a Combeleza estava lá. Altair Casagrande, um abraço aos entrevistados. O Altair tá ainda no clube? Ou aposentou? O Casão? Não, o Casão não está mais. Aposentou? É. Que folga, hein, Casão? O Casão foi o nosso primeiro diretor na base, né? Então. Assim que voltou à base, o Casão foi o primeiro diretor nosso lá. Mas ele deu sua contribuição, né, Deu Casão? demais, Legal, demais. obrigado. Casão espetacular. Show de bola. Você chegou a conhecer o Casão ou não? Não. Olha, esse também jogava muito, né? Verdade. Ele é torcedor do Vasco, mas tudo bem. Tadinho, sofredor. Não é fácil não, mas o Casão jogava um futebol tindó, os irmãos aí, era fantástico. Fábio, sobre os goleiros do Sub-15, o Igor Martins está perguntando aqui para você. Sobre os goleiros Sub-15. Os goleiros também esse ano passaram pelo mesmo processo que os da linha, né? E quando se fala de goleiro, a gente se fala de um material mais difícil que tem dentro do futebol, né? Você pega até mesmo na avaliação, a gente teve 120 meninos avaliando nesse final de semana. Eu acho que dos 120 a gente teve 4 ou 5 goleiros apenas. E o restante todos de linha, né? Então goleiro, Rato, é uma coisa assim, ó. Não vou dizer difícil, né, cara? Mas o goleiro talvez seja uma das posições onde o perfil do menino seja uma das coisas mais importantes. Beleza? A gente não tá aqui, não é uma questão de preconceito com o que é pequenino ou qualquer coisa nessa forma. Mas o goleiro ele precisa ter uma envergadura um pouquinho diferente, ele precisa contar com algumas coisas, com alguns critérios que tem que ser dele. Exatamente. Tirando a exceção aqui que nós já tivemos no Cascavel, Esporte Clube campeão de 1980, o Zico acho que tinha 1,78 m. Para a posição de goleiro já era baixo. Um outro que é baixinho, que fez história no futebol mundial, o Higuita. Perfeito. O outro lá, o peruano, que jogava com a camisa... Mexicano. Jorge Campos. São poucos os goleiros que têm uma estatura mediana, vamos pôr assim, né? Que conseguem ter de 1,80 m para até 1,80 m é baixo para goleiro. O Higuita, por exemplo, 1,76 m, né? Então são jogadores... O próprio André aqui do clube do Cascavel mesmo que teve, Isso que eu né? ia falar, exatamente. Eu acho que a gente não vai... Mas a gente escutou muito falar sobre a questão da altura dele, né? Da estatura dele, né? Mas assim, ó, como goleiro embaixo da trave, espetacular. Excepcional, com particularidades assim incríveis, de um grande goleiro. Tanto é que o André, o que pegou naquele jogo contra o Coritiba lá no 0x0 foi uma enormidade, do 3x1 aqui e o 0x0 lá. Então o goleiros também passou por um processo de captação nesse ano.
Ó, o André 182, o Jacques está passando. O Zico, que jogou, todo mundo conhece o Zico. 1,72, baixíssimo para goleiro. Verdade. Né? E marcou gol histórico aqui em cima do Joel Mendes na decisão, né? Aqui contra o Colorado. Isso. Né? Não foi na decisão, mas foi um gol de goleiro. Pouquíssimos goleiros faziam gols na época, né? Perfeito. Então a gente. Eu brinquei um pouquinho de gol. Como daí não deu na lateral esquerda, na ponta esquerda, vai fui pro voltando gol. para trás, né? Fui pro Vai gol, voltando fui para trás. Mas eu também não tinha estatura. Eu tenho 1,78 m, Pois então é. também não tinha estatura para tanto. Então essa dificuldade, isso também em todas as categorias. Em todos. Isso daí é uma exigência do mercado hoje, né? Ó, eu estava lendo outro dia aqui, me chamou a atenção. Quem não vai lembrar daquele caso do Bruno, goleiro do Flamengo, que se envolveu na morte da companheira lá, a Samúdio, a Elisa Samúdio. E para minha felicidade, né, o filho dela, né, o Bruninho, foi contratado pelo Atlético Paranaense no Sub-14. Verdade, eu vi a reportagem. Rapaz, eu fiquei tão feliz quando vi essa notícia. E o Atlético Paranaense, time centenário, está fazendo 100 anos em 2024, fundado em 1924, né? Quem tem que tirar o chapéu para um clube maravilhoso como que é o Atlético Paranaense. Calma, gente, tem que elogiar o que é bom, né? Então, uma satisfação grande quando eu li essa matéria. O Bruninho Samúdio, 14 anos, já estava no Sub-13, sem ganhar nada, agora vai ganhar ajuda de custo, acompanhamento. Cara, que bacana, viu? Legal, né? Porque perdeu a mãe de uma forma trágica, o pai, não sei se está preso ainda ou já está em liberdade, o Bruno também não lembro, mas parabéns ao Atlético Paranaense na formação de atletas, né? Que é um exemplo a ser seguido. E olha a escola de goleiros que tem o Atlético. Sim. Né, do Everton, os últimos aqui, o Everton do Palmeiras, o Santos, o Bento, o Léo Link, né, e outros tantos goleiros que já vêm surgindo por aí. Porque eu lembrei porque você citou na dificuldade que ter goleiro. Não, né? e você enfrenta essas equipes, e o César é testemunha disso também. A gente enfrenta essas equipes. Só para complementar, Ok. o Jacques está falando, está em regime semiaberto ainda, o Bruno. Pronto. Você vê que quando você enfrenta essas equipes, Rato, a estatura física dos goleiros são sempre enormes. Exato. É uma coisa de protocolo em que os clubes têm. 1,88 tem o Bruninho. Você entendeu? Olha aí, ó. 1,88. E estamos falando de um menino de 14 anos. 14 É por anos. isso que eu te falo, essa é a dificuldade em que os clubes do interior têm com a captação de goleiros. Você entendeu? Porque esses goleiros realmente são raros. Né? Às vezes tem um problema a ser cuidado na parte técnica, mas na parte cronológica não tem como a gente influenciar nisso. É verdade. Isso é deles. Por isso que a maioria dos goleiros com projeção, às vezes existe um exame onde se vê a projeção final desse goleiro. Então você faz a entrada dele, mas você já tem uma projeção final. Então tecnicamente ele é muito bom, mas ele vai atingir lá 1,90 m. Então vale a pena você investir nesse menino para chegar nessa projeção e ser um parâmetro ideal para um goleiro, né? Que, contrário você trabalhar com um goleiro, volto a dizer, a gente não está falando aqui de uma maneira que não vai dar certo, um goleiro de 1,65 m, ou um goleiro de 1,60 m para falar uma loucura assim, né? Que seria mais difícil no futebol de campo, esse menino ter uma projeção dentro de alto rendimento. Exatamente. A Juliana Castro Gomes está perguntando aqui, algum atleta que se apresenta a ser destaque no Sub-15? Assim já tem ou ainda é cedo para falar? Não dá, Obrigado, né, Juliana, também aqui pela pergunta, e o Igor também que falou sobre os goleiros. Não dá para falar, né? A gente tem ali, como você fez a pergunta a respeito da expectativa, a gente tem uma expectativa em todos, né? A gente espera que todos, e a maior expectativa, já nesse processo de captação, é que agora, na próxima transição para o Sub-17, a gente consiga fornecer com melhor qualidade e quantidade. Já que se tem uma captação diferente, a gente espera que isso aconteça. Então, a nossa expectativa não é apenas em cima do resultado em si de jogos, né? Mas é no resultado final de fazer a transição em qualidade e quantidade. Para quê? Essa é a grande cobrança, digamos assim, da diretoria do clube, Fábio? Eu não digo a grande cobrança, mas eu acho que esse é o grande propósito. Né? Assim como a gente precisa fazer chegar lá na mão do César com uma qualidade diferente, para que o César não precise sair a campo captar uma quantidade de 18 atletas, 17 ou 20 atletas. Se do 15 for feito um processo gradativo, passo a passo, de entrada, se no 15 já chega com uma qualidade mínima e dali ele vai evoluindo, com certeza a gente vai migrar com
quantidade e qualidade essa chegada lá no Sub-20. Porque é mais importante isso, né, César? Tem que criar uma cadeia sucessória, né? Por exemplo, você pega lá, vamos lá, dando um exemplo aqui, o profissional, nós temos lá de lateral direito o Ivan, o Libano e agora chegou o Lucas Mazetti. E daí a cadeia sucessória do 20 já vem Gonzalez, Murilo e Vitor. Então já tem uma rede sucessória. Daí vai passando para o 17 até chegar no 15. Daqui a pouco esses jogadores do Sub-20 do Cascavel vão chegar no profissional e daí o Cascavel, em vez de contratar 3 laterais direitos, vai contratar 1, talvez. Perfeito. Sabe? E tudo vai criando essa cadeia sucessória. Estou falando de uma posição, né? Sim, sim. Mas seriam em todas as posições que vai fomentando tanto a formação como também alimentando o nosso profissional de atletas, né? E o outro que às vezes não vão chegar no próprio profissional do clube, mas já serão captados por outras equipes que já estão de olho, como foi o menino aqui que nós citamos, Perfeito. como foi os outros que já saíram do Cascavel, né, antes mesmo de chegar no profissional, com um outro, né, exceção, o próprio Juninho. O Juninho acho que foi, se não me engano, ele jogou uma vez pro profissional, o Juninho. Não, acho que ele fez mais de um jogo. Acho Ele que fez foi, três jogos, acho. Então, chegou e foi visto, até o pai dele falou, Rato, numa transmissão lá, ele fez vários gols, você narrou lá e tal, isso também ajudou o Palmeiras a contratá-lo. Falei, imagina, toda verdade, a capacidade é do... Se não me engano, foi o jogo com o Patriotas, ele fez acho que 3 ou 4 gols. Exatamente, lavou a alma. Professor César, então a estreia agora vai ser em casa contra o Iguaçu de União da Vitória. Qual a expectativa? Lá na associação cobra ingresso, dá pra gente ir sem ingresso, sem pagar nada, não paga nada? A entrada é gratuita, é um local muito agradável, né? Tem estacionamento, campo bom, arquibancada, então é um ambiente muito familiar, muito bom para se assistir jogo, a gente acha adequado, então tá todo mundo convidado para nos ajudar lá. E a sua expectativa de 26 clubes, chega em que posição o Futebol Clube Cascavel dentro do Campeonato Sub-20? O nosso objetivo inicial, claro que é a vaga para a Copa São Paulo. O nosso foco é chegar entre os 4, mas a gente sabe das dificuldades do campeonato, né? São 26 equipes, muitas equipes com projetos e investimentos altos. Hoje dentro do estado, propriamente o nosso grupo aí, você tem várias equipes com investimento alto dentro dessas categorias, então vai ser um campeonato muito duro, que a gente acredita que está formando um elenco que vai ter condições de competir bem. Dentro aqui, né, professor, a gente fala que o Atlético Paranaense é o concurso em falar, né, na projeção. O Hope Internacional também foi montada uma equipe para formação do atleta nas categorias de base. Aí, lógico, depois tem aqui o Iguaçu, que vai, não vai, o Arapongas, que está sempre por ali também, o Grêmio Maringá, que está vindo com força, né? E se o Grêmio Maringá vai disputar a segunda divisão, podemos ter... não, porque o Galo Maringá caiu, né? São 3 times de uma cidade só, né? Com o Maringá, que tem 500 mil habitantes, eu acho. O Grêmio Maringá, o Galo Maringá que caiu agora, e o... então tá. O Jackson tá... Eu quero só atualizar também o número de atletas do Sub-17 do Cristiano Alves, são 27. Eu estava numa outra folha aqui, não acabei não contando, por isso que eu contei apenas 17, mas são 27. Então no grupo do Ávalos, do Sub-17, são 5, classificam 3. No Sub-15 são 4, classificam-se 2. Aqui tem 13, classificam-se 6 no Sub-20. Primeiro, lógico, o objetivo é chegar entre os 4, mas primeiro passado... Claro, né? Um passo de cada vez. Não dá pra gente chegar nos 4 sem passar por esses 12 aqui, né, professor? O primeiro passo é sábado agora. O primeiro passo é sábado, tem que ir devagar. Né? Você já tem a escalação pronta na cabeça ou não? Já tem. Já? Então escala pra galera. Não. Até porque nós vamos fazer transmissão ao vivo, viu, gente? A partir das 15h30, né? 15 horas já vão estar por ali. Já tem narrador? Já? Já tem comentarista ou não? Já tem comentarista? Também? Então tá. Então é importante, hein? Então, gente, você que está com... Olha aí, viu? Pronto. O Lucas Matos, vai pra cima, Cascavel, bora pra cima,
Futebol Clube Cascavel. Obrigado, Lucas. O Igor também mandou um abraço todo especial para vocês aqui. Parabéns, nosso time tá forte. Bora pra cima, Cascavel. Obrigado, Lucas. Leandro Rodrigues, vão transmitir o jogo amanhã? Então, galera, o seguinte, o jogo de amanhã, quem tá pedindo, é o Petrolinas do Pernambuco e Cascavel. Nenhuma TV, eu vou falar até os nomes aqui que tem os direitos. Amazon Prime, que é o Prime Video, tem o direito de transmissão da Copa do Brasil, não vai transmitir. O Sport TV tem os direitos de transmissão, também não vão permitir, não vão transmitir. E o que é pior, eles não transmitem, não permitem por contrato que a gente possa, por exemplo, colocar uma internet lá, uma câmera lá e mandar via YouTube mesmo para aqui para a TV Serpente, por exemplo. A gente mesmo podia narrar, vamos supor, se tivesse o jogo amanhã, mas não permite. Lembro daquele jogo do Tocantinópolis, que o Cascavel jogou lá, não teria transmissão. A diretoria do Cascavel fez um esforço danado e mandou imagens para a gente transmitir ao vivo. Nós fizemos desse estúdio aqui, inclusive, no que nós estamos hoje. Aquele jogo, o Cascavel foi derrotado por 2-0, né? Ah, tudo bem, era da TV Serpente. A Globo tem o direito de transmissão e não permite. A CBF não transmite também, pela CBF TV, e não permite que a gente transmita. Então é uma falta de respeito com os times pequenos, considerados pequenos, né? E daí só vão transmitir jogos de time grande. Aí não dá, né, gente? Então não teremos transmissão, infelizmente, amanhã, Petrolina e Cascavel. Nós estamos chegando ao fim do programa, eu quero saber da expectativa de você, Fábio, como amanhã o Cascavel jogando Petrolina, lembrando, né, Cruzeiro foi lá de salto alto, perdeu, tem desculpa do campo, o campo é ruim para os dois lados, mas lógico, o time da casa é mais acostumado a jogar, tem uma certa vantagem. Coritiba foi eliminado pela Águia do Marabá, no jogo fora. Cascavel, por ter maior ranqueamento que o Petrolina, joga fora de casa e joga pelo empate. Você acha que o empate é perigoso, jogar pelo empate, Fábio? Eu acho que é assim, Rato, não é à toa e nem desculpa ver esses clubes grandes irem ao interior, em qualquer lugar do Brasil, e ter essa dificuldade. Eu acho que os campos é ruim para os dois, mas favorece esses clubes do interior, perfeito, né? O estilo de jogo, a maneira de jogar, tudo isso dificulta, tá? Dificulta para o clube, ó. Essa gente tá brincando aí sobre a logística, mas o Cascavel, eu vi uma reportagem, levou 22 horas daqui até lá. Vai descansar hoje, mas são 22 horas. Com toda a dificuldade que teve, sem treino, com todo o cuidado da alimentação. Então, não é que isso seja uma desculpa, mas tudo isso, se não tiver o devido cuidado, se não tiver a devida atenção, ele faz toda a diferença. Então, assim, ó, eu acho que o Cascavel, ainda assim, leva um pequeno favoritismo, tá? Mas, assim, ó, eu acho que vai encontrar uma dificuldade muito grande. Se tratando do Petrolina, se tratando de um clube que também costuma gerar dificuldade dentro do campeonato regional em que eles têm, tá? E na questão da logística, do campo, na questão do clima, na questão de tudo isso daí, a equipe local vai ter de fator positivo a favor deles. Até porque eles estão jogando, como nós também, né? O jogo da vida. O Petrolina está na Copa do Brasil, foi terceiro colocado do Pernambucano do ano passado. Só que nessa temporada terminou no 8º lugar. São 10 times só na primeira divisão e terminou na 8ª colocação. E ali a 2 do rebaixamento. Professor César, o Petrolina, né, você mesmo disse que contratou 5 jogadores para essa partida contra o Cascavel. E você que esteve no comando, está mais próximo, inclusive, lá do Matheus Costa no dia a dia, como é que você analisa esse jogo de amanhã contra o Petrolina? Um jogo duríssimo, né? Um jogo duríssimo. Essa logística, claro, a gente não gosta de ficar falando de uma situação como uma forma de desculpa, mas é uma logística bem complicada. Calor extremo. Um jogo decisivo para as duas equipes, mas eu considero que a gente está bem preparado. Eu convivo lá diariamente com todo mundo, o ambiente está muito bom, está todo mundo imbuído. Quando acabou o jogo do Coritiba, na roda final, a gente falou já do Petrolina, então assim, está todo mundo imbuído de um propósito de ir lá e classificar. O Cascavel não vai para segurar o empate,
final do jogo nós vamos pensar, vamos ver como vai estar o jogo, é uma situação de empate. Mas a gente não vai lá para segurar o placar, não vai acontecer isso desde o início. Mas é um jogo muito duro, né? A Copa do Brasil, esses exemplos que você deu aí, e não é só esse ano, já faz anos que está acontecendo história, isso daí. né? Então, assim, vai ser um jogo que a gente vai lá, vai ser um jogo muito competitivo, né? Nos dois sentidos, assim. O gramado não oferece as condições adequadas. Então, mas a gente está com muita força, muito confiante que vai dar certo. O Luiz Carlos Moura, César Bueno, esse menino é competente. Tá mandando recado para você aqui. Legal. Ó, e só para lembrar também, gente, então a Federação Paranaense de Futebol, ela divulgou as datas dos jogos de ida das quartas de final agora do Campeonato Paranaense. O que acontece? O Cascavel vai pegar o Maringá, jogo de ida aqui, o Cascavel ficou na 6ª posição, o Maringá ficou em terceiro, né? Terceiro. É o terceiro contra o sexto, exatamente. Então o primeiro jogo vai ser na segunda-feira, às 8 horas da noite, no Estádio Olímpico Regional, jogo de ida. Por quê? Os dois clubes, inclusive, o Maringá também joga nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, joga em casa contra o América Mineiro. Não precisa viajar, 25 horas de viagem, 22, 25. Depois tem o retorno ainda do Cascavel, vai chegar só talvez na sexta ou no sábado. Por isso esse jogo, então, foi transferido para o dia segunda-feira, dia 4, né? Dia 2, 3 e 4. Então, fica aí agendado, já comprando o seu ingresso para empurrar o Cascavel para cima do Maringá também. E amanhã, procurar no YouTube alguma rádio que possa transmitir. Só assim que nós vamos ter, ou acompanhar também na rede social do Cascavel, no Instagram. O Gabriel Felipe já está lá, né? Diz que vai monitorar bastante. O nosso Instagram, @FCCascavel. @FCCascavel. Então vamos se ligando aí, porque a gente fica dessa forma, esperando que o Cascavel traga boas notícias de lá e venha para cá com a classificação. O Hélio Costa Rosa, o nosso comentarista também, o Hélio Calo, está aqui ligadinho conosco, está mandando um abraço aqui também. Obrigado, Hélio Calo. Gente, temos que ir embora? Hélio Costa Rosa. O Hélio Calo, ele está pedindo aqui, o Jacques está pedindo, por que Hélio Calo? Porque era um craque de bola, né, Fábio? Só dava de calo. O cara, quando dá tapa, a gente só fala, só deu de calinho, né? Calo, né? Só aqui, ó, só tapa. E jogava bem. Inclusive, o Hélio Calo marcou um gol do meio campo aqui no Estádio Olímpico Regional, viu, gente? Olha. Então, ele comenta porque ele já esteve lá. Né? Perfeito, muito Nosso bom. bordão. Hélio Costa, o comentarista que a torcida gosta. Muito bom. O Jolívio Júnior está aqui também conosco. Deixa eu ver quem mandou uma mensagem aqui. A Keila. Oi, Keila. 2 professores incríveis e um excelente jornalista numa mesa só. O jornalista, ela tá falando do Jackson, viu, gente? Keila, beijão aqui, nossa Keila. Aqui, É verdade, Keila, um beijão pra Keila aí. Beijo, Keila, obrigado. O que você vai colocar na tela? Eita, obrigado. Professor Hélio Costa, muita gente boa. Obrigado, Keila, também acho, viu? Tá dando... Ele dá umas cornetadas no time de vez em quando, né, Keila? Mas a gente aceita, porque não, né? Nem, Faz parte. Faz parte. Só elogio, só elogio. Não tem como. Tá jogando bem? Elogia. Tá jogando bem? Elogia. Tá jogando mal? Elogia. Mas tem também dizer o porquê que tá jogando mal, o porquê que tá jogando bem. Tem que ter conhecimento, né, Fábio? Claro, faz Né? parte. Então, só confirmando, amanhã não tem transmissão de Petrolina e Cascavel, tá bom, gente? Nem aqui na TV Serpente e nenhuma emissora. Vamos se ligar, então, através do YouTube, ver se a gente acha alguma rádio, alguma coisa que faça essa transmissão. Podemos encerrar? Você está mandando ele embora, Fábio? Mariana mandou aí, ó. Mandou o quê? Avisa aí que falei que os meninos podem levar os bonés de presente. Opa! Que beleza, hein? Que beleza. E o meu, Marina? Que maravilha, Marina. Obrigado, viu? Amanhã já vou usar ele já. O César tava, viu, Marina? O César tá tão feliz com o boné de tão qualidade, os dois, que ele ia na loja comprar um pra ele amanhã, não é? É verdade, é verdade. Tinha falar, vou comprar um pra mim, gente. Fábio, então esse é teu. Obrigado, Marina. Obrigado, Nós obrigado. sem nada. Marina, nós sem nada. Eles não tomam sol, né? A gente toma sol, né, Fábio? Muito bom. Perfeito. Dona Lena, nada pra nós então. Então tá aí, tá na tela. Fábio, desejar a você muita felicidade nesse campeonato, profissionalismo que você é.
ao lado do Cristiano Alves, nos leve aí o abraço para ele, não pôde estar hoje aqui, né? E nós vamos estar juntos, porque nós vamos transmitir também os jogos Sub-15, Sub-17 e já nesse sábado Sub-20. Então que Deus te abençoe sempre. Amém. Amém. Obrigado, Rato. Também temos uma novidade muito interessante no Sub-15, que até a gente acabou passando assim, a gente às vezes deixa desapercebido, de Rato. Não, perguntar. mas assim, ó, o Sub-15 também esse ano, os primeiros 4, ou seja, os últimos 4 colocados que fazem a semifinal, tem a vaga pro Brasileirinho nesse ano. Oi, que boa É uma notícia. novidade que a gente tem na categoria Sub-15 no Paraná esse ano. Então a gente também acaba colocando isso aí como uma meta e um objetivo do Sub-15, né? Então o campeonato é um pouquinho mais curto, ele vai até julho, e depois daí os 4 ganham essa vaga para dar uma sequência dentro de um Brasileirinho. Que bom, Então, boa algo, notícia. algo legal. E obrigado, Rato. Imagina, agradeço o Jackson também aí. Ele Obrigado que, pelo convite, a gente está sempre à disposição. E eu que fico feliz em bater esse papo maravilhoso com 2 profissionais de altíssima qualidade, empenhados, né, em fazer não só um time vencedor, mas criar os profissionais dentro daquela qualidade que você tem. E, claro, gente, se não criar o grande profissional do futebol, o profissional para a vida, né, o grande cidadão. César, estaremos juntos então nesse sábado. Nós vamos fazer a transmissão lá, TV Serpente vai fazer a transmissão e desejar César. Hã? Vai comentar, Fábio? O Jackson, Já está escalando? Aí, ó. Temos treino. Tem treino. Mas Não. vamos estar para prestigiar o César, sim. Vamos lá. Se não der o Fábio, nós vamos com outro, nós vamos junto aí, tenha certeza disso. Que o que nós não queremos é atrapalhar a preparação de vocês, porque a gente sabe que é muito importante. Então, desejar todo sucesso também, César, que você não tenha muito trabalho de fazer transição de um treinador para outro, né, na sequência aí da nossa temporada, né, no profissional, e que você tenha ao lado do Nenê sucesso e que possa alcançar seus objetivos também no Sub-20. Eu só tenho a agradecer, é sempre muito bom estar aqui, né? Muito bom estar aqui, esse bate-papo é muito bacana. E convido todos, né, para que sábado estejam lá, 3h30, lá na Copavel. A torcida estando lá é diferente o jogo, é totalmente diferente. Quando eles estão lá presentes, estão lá torcendo, a gente sabe que tem muitos familiares, o jogo fica diferente, a emoção é diferente. E a gente está com uma expectativa muito grande para representar o Cascavel aí, né? Não é só no Sub-20, estando no 15, no 17. Eu estou aqui há 1 ano no clube e é nítido o tanto que esse clube está evoluindo a cada semana que passa. E a gente tem visto isso todos os dias lá no clube e a gente tá com uma expectativa ótima para esse 2024 na base. Legal demais. A galera continua mandando mensagem aqui, ó. Valmir Oliveira, boa sorte Cascavel, eu acredito no UFC. O Iris Bonato, para cima deles, Futebol Clube Cascavel, tanto em todas as categorias, desde o profissional até o Sub-15, que estão disputando. Muita gente aqui, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Muita gente mandando mensagem, ó, a Deise, Mate. Sábado estaremos presentes mais uma vez na torcida. Parabéns aos professores do Futebol Clube Cascavel pelo excelente trabalho. Obrigado, Deise. O Júnior Fiorim, falem do Sub-20, estamos falando. Um grande abraço aos professores e aos pais dos meninos do Cascavel e ao grupo. Obrigado aí ao Igor, a Juliana e todos, muita gente participando hoje e audiência boa, viu? Obrigado. Fábio, mais uma vez, obrigado. César, obrigado. E a você, Jackson Gondim, nosso coordenador, tá aqui? Nosso, muito obrigado. Quem mais? Rato, passa na loja. Tá bom, vou passar na loja. Obrigado, Marina, obrigado. E a você, Jackson, obrigado, nosso coordenador. Na próxima terça-feira estaremos aqui, se Deus quiser, falando de notícias boas, tanto do Sub-20, que estreia, né, do Cascavel, passando pela Copa do Brasil, pelo Petrolina, respeitando, claro, esse time também que defende suas cores, representando também aí na terça-feira uma boa vitória em cima do Maringá para fazer um jogo de volta mais tranquilo lá no Willie Davis. Então, tudo isso a gente deseja a você. E você que esteve conosco, que você tenha uma semana maravilhosa, coberta de bênçãos de Deus, e que nos encontramos então na segunda-feira no Estádio Olímpico e na terça-feira às 7 horas da noite aqui. E eu diariamente, de segunda a sexta, estou na Mantovani FM 104.9 com o programa Melhor do Esporte. Um forte abraço a vocês. Sábado, o Bojac está lembrando, aqui na TV Serpente, com esse jogão entre o Cascavel Sub-20 e o Iguaçu. Forte abraço a você, faça uma atividade física, seja feliz e divirta-se.
Podcast da Serpente é um oferecimento de Mantovani Loteamentos, Fósforo 500, Saraiva de Resende Construtora, Copavel, Pro Saúde, Agrícola Andrés, Globo Aves, Jogue Bem, Eucatur, Policlínica Hospital, Cicobi Cred Capital, Sancor Seguros, T2D Investimentos, Marinas Iguaçu Termas Condomínio Resort, Always Health, Providência Cervejaria, Embalagens Bacarim, Unimed Cascavel, Sengi Solar, Paybrookers, Irani Supermercados, John Deere MA Máquinas, Cievex Investimentos, Farmácias Estrela e Forti Atacadista.